A voz do meu primo Marcos chegou pelo telefone com aquele tom de quem acabou de ver alguma coisa que não devia. Eu estava na varanda dos fundos, com uma xícara de café esfriando na mão, olhando para o jardim que eu mesma havia plantado ao longo de 22 anos, os pés de lavanda, a roseira que a minha mãe me deu de presente de casamento, o jasmim que cresceu torto, mas perfumava a tarde inteira. Era uma quinta-feira comum de março, daquelas em que o calor de Ribeirão Preto aperta o peito antes mesmo do meio-dia, e eu não esperava que aquela ligação fosse ser o estopim de tudo. Renata, ele disse, e eu já soube pelo jeito que ele falou o meu nome que alguma coisa tinha acontecido. Marcos tem essa característica desde criança, ele nunca conseguiu esconder nada da voz. Preciso te contar uma coisa, o Cláudio ligou aqui para a corretora hoje de manhã. Eu coloquei a xícara devagar em cima do parapeito de cerâmica. Devagar, com uma calma que eu mesma me surpreendi em ter. Ligou para quê? Eu perguntei, embora uma parte de mim já soubesse. Não soubesse os detalhes, mas sentisse, da mesma forma que a gente sente quando o tempo vai mudar, aquela pressão diferente no ar, aquele silêncio específico antes do trovão. Ele queria alterar a apólice do SUV. Queria tirar o seu nome e colocar o dele como titular. Disse que vocês tinham combinado assim, que era só uma formalidade, que você estava de acordo. Marcos fez uma pausa. Renata, eu sei que vocês não combinaram nada. Eu sei porque a apólice está no seu nome desde o ano passado, desde quando você mesmo me pediu para fazer dessa forma. Então eu disse a ele, Senhor, o senhor não pode alterar nada nessa apólice. A senhora é a titular, a senhora é quem contratou, a senhora é quem paga. Sem uma autorização expressa e assinada pela senhora, não tem como mexer em nada. Ele desligou sem se despedir. Fiquei olhando para a roseira da minha mãe por uns 30 segundos, sem falar nada. A roseira que ela me deu no dia do meu casamento, com um cartão escrito à mão que eu ainda guardo numa caixa de sapato no armário. Renata, plante com cuidado, regue com paciência, e ela vai te recompensar com flores a vida inteira. O amor é assim também. Minha mãe morreu 3 anos depois. Nunca soube o que o amor dela por mim custaria ao longo do tempo, e o que a herança que ela me deixou viria a significar quando eu mais precisasse. Obrigada, Marcos, eu disse. Obrigada por ligar imediatamente. Você tá bem? Estou ótima, eu respondi, e era verdade. Porque Cláudio acabava de cometer o erro que eu estava esperando há 4 meses. Deixa eu te contar como eu cheguei até esse momento. Deixa eu te contar sobre os 22 anos que eu passei construindo uma vida que um homem tentou destruir em silêncio, achando que eu não percebia. Achando que eu era a mesma mulher de sempre. Aquela que abaixava a cabeça, que engolia, que preferia a paz a qualquer custo. Ele esqueceu, ou talvez nunca tenha sabido de verdade, que contadora não é só alguém que soma números. Contadora é alguém que enxerga o que não aparece à primeira vista. Contadora é alguém que sabe exatamente quando uma conta não fecha e por quê. Eu descobri tudo em novembro do ano passado. Foi uma terça-feira sem nenhuma característica especial. Cláudio tinha saído cedo para o trabalho, ou para o que ele chamava de trabalho, e eu estava organizando os lançamentos do mês no sistema quando notei uma cobrança que não reconheci. Uma transferência de R$ 280 para uma conta que eu não conhecia, feita a partir do cartão corporativo vinculado à minha empresa contábil. Aquele cartão que eu tinha dado a Cláudio anos atrás, quando ele estava sem limite no próprio, para uma emergência de viagem a trabalho. Uma emergência que durou, descobri depois, 6 anos. Eu não entrei em pânico. Isso é importante que você entenda. Eu não chorei, não liguei para ele, não vasculhei o celular dele naquela noite esperando uma confissão. Fiz o que sei fazer melhor. Fui atrás dos números. 3 horas depois, sentada diante da tela do computador com um bloco de notas ao lado, eu tinha diante de mim um rastro de 4 anos e 7 meses de cobranças irregulares. Hotéis, restaurantes, uma floricultura em São Paulo, um spa na Praia Grande, cidade onde nós tínhamos um apartamento que Cláudio visitava sozinho com uma frequência que eu havia deixado de questionar. Uma joalheria no Morumbi Shopping, 223 lançamentos no total.
97 deles, feitos no cartão da minha empresa. Os outros, espalhados em contas que ele pensava que eu não rastreava. O total era de $43.700. R$ 43.700 do dinheiro da minha empresa, do dinheiro que eu ganhei atendendo clientes, fechando balanços, passando madrugadas em frente a planilhas, usado para sustentar uma vida paralela que eu desconhecia. Fechei o computador. Fui até a cozinha, esquentei o jantar que estava no fogão, coloquei a mesa, esperei os filhos chegarem, esperei Cláudio chegar. Jantamos juntos. Ele falou sobre o trabalho, sobre um cliente novo na concessionária, sobre o jogo do Palmeiras que tinha passado na televisão. Eu ouvi. Respondi quando era preciso. Sorri nos momentos certos. Naquela noite, deitada ao lado dele no escuro, decidi que não ia errar. Porque a diferença entre a mulher traída que age por impulso e a mulher traída que age com inteligência é enorme. E eu aprendi essa diferença da forma mais dura possível, vendo minha vizinha Sônia perder metade do que tinha numa separação mal planejada, 7 anos atrás, porque ela mostrou as cartas cedo demais. Eu não ia mostrar as cartas cedo demais. Na manhã seguinte, liguei para a doutora Fernanda Luz. Fernanda e eu nos conhecemos no primeiro dia de aula do cursinho pré-vestibular, em julho de 1994. Ela queria fazer direito, eu queria fazer ciências contábeis, e nós passamos um ano inteiro dividindo a apostila de matemática e dividindo também as angústias de 2 meninas de família simples, que queriam chegar a algum lugar. Fernanda chegou longe, especialista em direito de família, 20 anos de experiência, escritório próprio na Avenida Presidente Vargas. Quando ela atendeu o telefone e ouviu a minha voz, ela disse: "Renata, o que foi?" Eu disse: "Eu preciso de uma consulta. Pode ser hoje?" Ela disse: "Pode ser agora." 2 horas depois, sentada na frente da mesa dela com o bloco de notas que eu havia preenchido na véspera, eu contei tudo. Fernanda me ouviu sem interromper. Quando terminei, ela ficou uns instantes em silêncio, olhando para as anotações que havia feito, e então disse: "Você fez certo em não confrontá-lo ainda, e fez muito certo em ligar para mim antes de fazer qualquer outra coisa." Ela juntou as mãos sobre a mesa. "Agora você vai fazer exatamente o que eu te disser. Nada mais, nada menos. Você consegue?" "Consigo", eu disse. "Então escuta bem." O que Fernanda me explicou naquele dia mudou a forma como eu enxerguei os 4 meses seguintes. Ela me disse que numa separação, especialmente quando há suspeita de ocultação ou desvio de bens, quem age primeiro em termos legais e documentais leva vantagem enorme. Ela me disse que eu precisava, com calma e sem levantar suspeitas, colocar no meu nome tudo que estava no nome dos dois ou que eu tivesse direito legal de registrar como meu. Ela me disse que a herança da minha mãe, que eu havia aplicado em investimentos ao longo dos anos, precisava estar claramente separada do patrimônio conjugal, e que, felizmente, eu havia sempre mantido aquela conta separada, o que facilitava a comprovação. E ela me disse uma coisa que ficou gravada na minha cabeça como se tivesse sido escrita a ferro. O SUV que ele usa para ir aos encontros com essa mulher. Você sabe onde o documento está? Eu sabia. Estava na gaveta do escritório de casa, no nome dos dois. "Transfere para o seu nome", Fernanda disse. "Você tem direito. Você é quem paga o seguro. Você é quem tem renda comprovada. Você é quem tem histórico com o financiamento. Faz isso com calma, da forma correta, sem barulho." Levou 3 semanas. 3 semanas de papelada, de assinaturas que precisavam ser obtidas sem que ele percebesse o peso do que estava assinando. E Cláudio assinou tudo com a distração de quem acha que a esposa está cuidando de uma burocracia sem importância. Quando terminei, o SUV importado de R$ 94.000, o mesmo carro que ele usava para buscar a amante, estava registrado exclusivamente no meu nome. E o seguro, por orientação de Marcos e da Fernanda, passou imediatamente para uma apólice individual, titular Renata Figueiredo, CPF e endereço meus, sem menção a Cláudio em nenhum campo. A chave reserva do carro eu coloquei dentro da minha bolsa, numa semana em que ele deixou o chaveiro em cima da mesinha da entrada. Tirei a cópia com o chaveiro da farmácia na mesma tarde.
Cláudio nunca notou que a chave reserva havia sumido do suporte da garagem. Nos 4 meses que se seguiram, eu continuei fazendo tudo igual. Cozinhei. Lavei. Ouvi os relatos do trabalho. Perguntei sobre os filhos. Dormi ao lado dele. Fui a jantares com amigos comuns. Sorri nas fotos. E enquanto isso, Fernanda trabalhava. E eu organizava cada documento, cada extrato, cada recibo que poderia ser necessário no momento certo. Eu estava esperando que Cláudio errasse. Na quinta-feira de março, com a xícara de café esfriando na minha mão e a voz do Marcos chegando pelo telefone, Cláudio errou. Se você quer descobrir o que aconteceu quando Cláudio chegou em casa naquela noite, e o que eu tinha preparado para ele sem que ele desconfiasse de nada, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu conheci Cláudio Figueiredo numa festa de aniversário de uma colega de faculdade, em abril de 1999. Eu tinha 21 anos, estava no 3º período de Ciências Contábeis e usava um vestido azul marinho que minha mãe havia costurado à mão, porque naquele tempo não havia dinheiro para comprar roupa nova para a festa. Ele tinha 25, trabalhava como vendedor numa loja de eletrodomésticos no centro de Ribeirão Preto e tinha um sorriso que ocupava o rosto inteiro, daqueles sorrisos que fazem a gente pensar, sem querer, que aquela pessoa deve ser boa por dentro também. Ele me pediu para dançar 2 vezes naquela noite. Na segunda vez, quando a música era lenta e ele colocou a mão com cuidado nas minhas costas, ele disse que eu era a pessoa mais bonita que ele havia visto em muito tempo. Eu ri e disse que ele devia dizer isso para todas. Ele disse que não, que ele era péssimo em falar com mulheres, que havia ensaiado aquela frase no banheiro por uns 10 minutos antes de vir me convidar e que se eu não topasse dançar, ele ia embora cedo porque não teria mais motivo para ficar. Eu achei graça. Fiquei com ele até a festa acabar. No ano seguinte nos casamos. Minha mãe gostava dele. Isso era importante para mim, porque minha mãe não era de gostar fácil. Ela tinha uma sensibilidade particular para enxergar o que estava embaixo da superfície das pessoas, e ela dizia que Cláudio tinha um coração bom, que ele era trabalhador, que ele ia me dar uma vida tranquila. Eu acreditei nela. Eu acreditei nele. E durante alguns anos, posso dizer com honestidade, aquele casamento foi real. Foi imperfeito como todo casamento é. Foi difícil em vários momentos, mas havia algo genuíno ali, pelo menos da minha parte, e eu quero acreditar que também da parte dele, no começo. Os primeiros anos foram apertados financeiramente. Cláudio ainda era vendedor. Eu havia terminado a faculdade e estava tentando construir uma carteira de clientes como contadora autônoma. Morávamos num apartamento alugado de 2 quartos no bairro Jardim Sumaré, e toda semana era uma conta que vencia antes do dinheiro chegar. Isabela nasceu em 2003, quando eu tinha 25 anos e Cláudio tinha 29, e eu me lembro com precisão do cheiro do hospital, do barulho do berçário ao fundo, de Cláudio segurando a mão da filha recém-nascida com uma expressão que eu nunca havia visto no rosto dele. Uma mistura de espanto e de gratidão que me fez pensar que tudo ia ficar bem, que a gente ia conseguir, que era isso. Gustavo veio 3 anos depois. Com 2 filhos pequenos e uma renda ainda instável, eu tomei uma decisão que mudou o rumo financeiro da nossa família. Liguei para 12 empresas em um único dia e ofereci meus serviços de contabilidade com um preço justo e uma promessa de entrega rigorosa. Fechei 3 contratos naquela semana. No final do ano seguinte, tinha 41 clientes fixos. Enquanto eu construía o escritório do zero, Cláudio foi subindo na carreira de vendas. Saiu da loja de eletrodomésticos, entrou numa concessionária de automóveis como vendedor e, com o tempo, chegou a gerente comercial. Ganhava bem. Não tanto quanto ele gostava de deixar entender nas reuniões de família, mas ganhava bem. O problema é que Cláudio sempre gastou mais do que ganhava. Não de forma descontrolada, a ponto de criar dívidas visíveis, mas de uma forma constante, silenciosa, que eu fui percebendo ao longo dos anos. O tênis que ele comprava sem comentar,
o jantar com amigos que ele bancava sem avisar, as viagens a trabalho que custavam sempre um pouco mais do que o reembolso da empresa cobria. Eu nunca fiz escândalo. Equilibrava o que precisava ser equilibrado e seguia em frente. Essa era a minha função no nosso casamento. Eu aprendi cedo. Eu era a âncora. Era eu quem sabia exatamente quanto havia em cada conta, qual parcela vencia em qual data, qual imposto precisava ser recolhido, qual aplicação estava rendendo abaixo do esperado. Cláudio não gostava de olhar para planilhas. Ele dizia que esse era o meu talento, que ele confiava completamente em mim para cuidar do financeiro da família. E eu levei esse elogio anos a fio como se fosse um presente, sem perceber que, na verdade, ele estava me dizendo que eu era útil, não que eu era admirada. A casa própria veio em 2008. 4 quartos, quintal grande, no bairro Jardim Califórnia, um dos mais tranquilos de Ribeirão Preto. A entrada foi paga com dinheiro que eu havia juntado ao longo de 3 anos, sem dizer nada a Cláudio, porque eu sabia que se ele soubesse da reserva, ela ia virar outra coisa antes de virar casa. Eu assinei o contrato com o nome dos dois, como era obrigação legal, mas foi o meu planejamento que tornou aquela assinatura possível. O apartamento da Praia Grande veio 2 anos depois. Herança da minha mãe. Minha mãe morreu em novembro de 2006, de um derrame que não deu aviso. Eu passei semanas sem conseguir trabalhar direito, sem conseguir dormir, acordando no meio da madrugada, com aquela sensação de que eu ia pegar o telefone e ligar para ela, e aí lembrava. Ela deixou para mim e para meu irmão Rubens a casa onde morávamos em Franca. Uma casa simples que foi avaliada e vendida, e a minha parte ficou em 67. Ziuarreles. Decidi, depois de muita conversa com Fernanda e com meu irmão, investir aquele dinheiro separado. Não misturei com as contas do casal. Ficou em uma aplicação no meu nome, rendendo, crescendo devagar, até que em 2010 usei parte como entrada do apartamento da Praia Grande, também registrado nos 2 nomes, como exige a lei para bens adquiridos durante o casamento, mas financiado com dinheiro que era originalmente meu. Ao longo de todos esses anos, fui reconstituindo aquela aplicação. Sempre que sobrava alguma coisa dos meus ganhos do escritório, eu separava uma parte pequena e colocava naquela conta. Cláudio sabia da existência dela de forma vaga. Sabia que eu tinha uma poupança da herança da minha mãe, mas nunca perguntou quanto havia lá. E eu nunca disse. Não por desonestidade, por instinto. Aquele dinheiro tinha cheiro da minha mãe, tinha o peso da casa dela, tinha as horas que ela passou costurando vestidos azul marinho para que eu pudesse ir a festas sem passar vergonha. Eu não ia misturar aquilo com cartão corporativo e jantares que eu não sabia com quem eram. A deterioração do casamento foi lenta. Não tem um momento específico que eu consiga apontar e dizer: foi aqui que tudo começou a morrer. Foi um acúmulo. Foi Cláudio chegando cada vez mais tarde sem explicação convincente. Foi ele se tornando cada vez mais ausente, mesmo quando estava presente. O telefone sempre virado para baixo na mesa. As conversas que ele interrompia para responder uma mensagem e depois voltava diferente, um pouco fechado, como quem acabou de ler algo que preferia ter lido em outro momento. Foi a frequência das viagens a trabalho aumentando de maneira desproporcional ao crescimento real da concessionária. Foi o apartamento da Praia Grande, que deveria ser o lugar das férias da família, se tornando o lugar onde ele ia sozinho uma vez por mês, com uma explicação sempre ligeiramente diferente. Reunião de negócios, encontro com clientes da capital, um amigo antigo que tinha casa lá. Eu fui engolindo. Fui inventando justificativas para ele dentro da minha cabeça, porque era mais fácil do que encarar o que as justificativas estavam cobrindo. Quando você passa 20 anos construindo algo junto com uma pessoa, quando você tem 2 filhos com essa pessoa, quando essa pessoa está presente nas fotos de cada Natal e de cada aniversário, fica difícil admitir para si mesma que o que está na foto não é mais o que existe de verdade. A gente insiste, a gente interpreta o silêncio como cansaço, a distância como estresse do trabalho, a frieza como fase. Isabela foi a primeira a me dizer, sem dizer diretamente, que alguma coisa estava errada. Ela tinha 18 anos quando me ligou de São Paulo.
Estava no primeiro ano de psicologia na USP. E perguntou, com aquela delicadeza que ela aprendeu sei lá onde porque certamente não foi comigo: Mãe, você tá bem? Você e o pai? Eu disse que estava tudo bem, que era o cansaço normal de um casal que trabalhava muito. Ela ficou em silêncio por um segundo e disse: Tá bom, mãe, mas se precisar de mim, me liga. Pode ser qualquer hora. Naquele momento, eu achei que era preocupação de filha nova em psicologia vendo padrões em tudo. Depois, com o que eu descobri, entendi que ela estava enxergando o que eu me recusava a ver. E então veio novembro do ano passado. A cobrança de R$ 280 num cartão que não devia ter movimento. O bloco de notas. Às 3 horas diante do computador, os 223 lançamentos, os R$ 43.700. Mas não era só dinheiro. Nunca é só dinheiro. Quando eu aprofundei a investigação, e eu aprofundei, porque sou contadora, e porque quando começo a puxar um fio, eu não paro enquanto não encontro a origem. Descobri que o apartamento da Praia Grande havia sido reformado há 2 anos. Reformado com dinheiro que saiu de uma conta conjunta que Cláudio tinha acesso, sem que ele me mencionasse a reforma uma única vez. Descobri que havia uma academia de pilates em Santos, cidade vizinha à Praia Grande, onde ele havia contratado um plano anual no nome de uma pessoa chamada Viviane Santana. Descobri que o seguro de saúde, que ele dizia ser um benefício da concessionária para executivos, havia sido contratado de forma privada, pago por débito automático numa conta que ele abriu sem me contar, e que a titular era Viviane Santana, com Cláudio Figueiredo como dependente pagante. Viviane Santana tinha 32 anos. Cláudio tinha 50. Eles estavam juntos há 6 anos. 6 anos. Isabela tinha 14 quando aquilo começou. Gustavo tinha 11. Eu estava no escritório atendendo clientes, fechando declarações de imposto de renda, pagando escola particular, equilibrando parcela de financiamento. E enquanto isso, por 6 anos, uma mulher de 32 anos dormia no apartamento que a herança da minha mãe ajudou a comprar. Naquela noite eu chorei. Só naquela noite. No banheiro, com o chuveiro aberto para cobrir o barulho, com as mãos apoiadas na parede de azulejo branco. Chorei tudo que precisava ser chorado porque eu sabia que depois daquela noite eu não podia mais me dar ao luxo de chorar. Eu precisava pensar. E foi pensando, com a cabeça fria e o coração guardado num lugar onde ele não atrapalhasse o raciocínio, que eu lembrei de alguma coisa que Fernanda havia me dito uma vez, anos atrás, comentando um caso de uma cliente. O maior erro de uma mulher numa separação é não saber o que tem antes de a separação começar. Eu sabia exatamente o que eu tinha, e eu sabia, com a mesma precisão com que sei calcular uma alíquota de imposto, o que eu precisava fazer para garantir que tudo que era meu continuasse sendo meu, e que tudo que ele havia usado indevidamente fosse contabilizado como o que era: uma dívida enorme, que teria que ser paga. Na semana seguinte, sentada novamente na frente da mesa da Fernanda, entreguei a ela uma pasta com 146 páginas de documentação. Extratos, comprovantes, prints de registros, o contrato do plano de saúde de Viviane Santana, o histórico de reformas do apartamento da Praia Grande cruzado com os saques da conta conjunta, a lista completa das cobranças no cartão da minha empresa. Fernanda olhou para a pasta, olhou para mim e disse: Renata, com isso aqui eu consigo construir um caso que vai deixar ele sem chão. Não precisa deixar sem chão, eu disse. Precisa deixar com o que é dele. Nem mais, nem menos. Ela sorriu. Ainda melhor. Nos meses seguintes, seguindo cada orientação da Fernanda à risca, fui reorganizando o que era reorganizável. A transferência do SUV para o meu nome foi a mais delicada e a mais simbólica. Cláudio usou aquele carro para ir a mais de 200 encontros com Viviane Santana ao longo de anos. Eu sei disso porque os comprovantes de pedágio da conta bancária dele, que ele não havia pensado em esconder porque não achava que eu fosse olhar, contavam o trajeto com uma precisão quase cômica. Toda a última sexta-feira do mês. Ribeirão Preto. Praia Grande, ida e volta. Pedágio pago,
Chegada por volta das 18 horas, retorno no domingo à noite. Quando assinei os documentos da transferência e o atendente do Detran carimbou o novo CRV, com o meu nome e somente o meu nome no campo do proprietário, eu coloquei o documento na bolsa ao lado da chave reserva e saí pela porta com a mesma expressão tranquila de sempre. Cláudio foi usar o carro naquela mesma noite. Saiu dizendo que tinha um happy hour com a equipe da concessionária. Voltou por volta das 11. Estacionou o carro na garagem, entrou, jantou o que havia sobrado na geladeira e foi dormir. Ele não sabia que havia acabado de usar um carro que não era mais dele. E não sabia que em algum lugar, numa planilha que ele nunca ia ser convidado a ver, cada quilômetro daquelas últimas sextas-feiras estava devidamente registrado como prova do uso indevido de um bem que pertencia exclusivamente à sua esposa. Na quinta-feira à noite, quando Cláudio chegou em casa depois da ligação do Marcos, eu estava na cozinha terminando de preparar o jantar. Frango assado com batatas ao alecrim, a receita que ele sempre disse ser a favorita dele, aquela que eu fazia desde o começo do casamento e que ele elogiava com uma consistência que, naquele momento, eu entendia ser menos afeto e mais hábito. A mesa estava posta. Os filhos não estavam. Isabela estava em São Paulo. Gustavo havia dormido na casa de um amigo. Era só nós dois. Cláudio entrou pela porta da garagem com o mesmo passo de sempre, jogou as chaves no suporte, soltou um oi genérico na direção da cozinha. Eu respondi com a mesma temperatura. Ele foi tomar banho. Voltou com uma camiseta e uma calça de moletom, se serviu de suco na geladeira, se sentou à mesa com o telefone na mão, rolando a tela com o polegar enquanto eu colocava a travessa no centro. "Tá cheiroso", ele disse, sem tirar os olhos do telefone. "Obrigada", eu disse, me sentando. Jantamos. Ele falou sobre um cliente difícil na concessionária, sobre a meta do mês que estava apertada, sobre um problema com um funcionário novo. Eu ouvi. Perguntei o que era pertinente. Passei o pão quando ele pediu. Servi mais frango quando ele estendeu o prato. Em nenhum momento ele mencionou a ligação para a corretora. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre o nível de desprezo que ele tinha pela minha capacidade de descobrir as coisas. Ele havia tentado, naquela mesma manhã, retirar um bem que estava no meu nome sem a minha autorização e estava sentado à minha frente comendo frango ao alecrim como se nada tivesse acontecido. Não havia culpa, não havia desconforto visível. Havia apenas um homem que achava que a esposa não sabia de nada e que, portanto, não havia nada a ser explicado. Aquela foi a última refeição que preparei para Cláudio Figueiredo. Eu não sabia disso naquele momento, pelo menos não de forma definitiva. Mas quando levantei para lavar a louça e ele foi para a sala ligar a televisão, eu olhei para a travessa vazia e pensei: está bom, está suficiente. Já faz tempo que está suficiente. Na manhã seguinte, liguei para Fernanda antes das 8 da manhã. "Ele tentou ontem", eu disse, sem precisar explicar o quê. "Marcos me avisou assim que desligou com ele", ela respondeu. "Renata, isso é ótimo para nós. Isso é tentativa de alienação de bem durante vigência do casamento, sem consentimento do outro cônjuge. Combinado com tudo que a gente já tem, isso fecha o quadro. Eu acho que está na hora." Fiz uma pausa. Olhei pela janela do escritório para o jardim dos fundos. A roseira da minha mãe tinha 2 botões novos abrindo, de um vermelho que parecia quase impossível de existir no mundo real. "Está na hora", eu concordei. O que Fernanda havia preparado ao longo de 4 meses era um processo cautelar de arrolamento de bens. Um mecanismo legal que, em termos simples, significa que o juiz determina que nenhum bem do casal pode ser vendido, transferido, ocultado ou modificado enquanto o processo de divórcio estiver em andamento. Para conseguir isso, Fernanda havia organizado toda a documentação que eu havia reunido. Os extratos com as cobranças do cartão da empresa, os comprovantes de pedágio, os registros da reforma do apartamento da Praia Grande, o contrato do plano de saúde de Viviane Santana e uma planilha que eu havia construído com a mesma meticulosidade com que construo os balanços dos meus clientes, detalhando cada desvio de recurso, cada valor desviado,
cada bem adquirido com dinheiro que havia passado pelas mãos de um homem que estava sendo sustentado, em parte, pela renda da esposa que ele estava traindo. O total de recursos desviados ou mal utilizados que Fernanda havia calculado, somando o uso indevido do cartão corporativo, a reforma do apartamento feita com dinheiro da conta conjunta sem meu consentimento e os custos do plano de saúde privado de Viviane Santana pagos com transferências que saíam de uma conta, a qual Cláudio tinha acesso, era de 127.400 reais. R$ 127.400. Fernanda protocolou o pedido numa sexta-feira de manhã. Na tarde da mesma sexta-feira, a juíza deferiu o arrolamento cautelar. Todos os bens do casal, a casa do Jardim Califórnia, o apartamento da Praia Grande, os 2 veículos estavam automaticamente bloqueados para qualquer tipo de transação até que o processo principal de divórcio fosse concluído. Cláudio foi notificado na segunda-feira seguinte, às 10h15 da manhã, no escritório da concessionária. Eu estava no meu escritório quando meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Fernanda. Notificação entregue. Aguarda. 23 minutos depois, Cláudio me ligou. Eu olhei para o nome dele piscando na tela do telefone por 3 toques completos. Depois atendi com a mesma voz de sempre, aquela voz calma e levemente ocupada de quem está no meio do trabalho. Oi, Cláudio! O que veio do outro lado não era bem uma voz, era uma temperatura, uma pressão. Ele estava tentando falar com controle, mas o controle estava falhando nas bordas, como uma represa que começa a deixar passar água pelos lados antes de ceder de vez. O que é isso, Renata? O que você fez? Precisa ser mais específico, eu disse. Fiz muita coisa. Eu recebi uma notificação judicial aqui na frente de todo mundo. A voz subiu meio tom. Um oficial de justiça na recepção da concessionária, na frente dos meus vendedores, com uma intimação. Você entrou com um processo? Entrei com um processo de divórcio, eu disse, com arrolamento cautelar de bens. Minha advogada pode te explicar os detalhes técnicos se você quiser. Silêncio. Um silêncio de quem está tentando reorganizar uma realidade que desabou rápido demais para ser acompanhada. Divórcio, ele repetiu. Não como pergunta, como alguém testando o peso de uma palavra que nunca pensou que ia ouvir daquele lado. Divórcio, eu confirmei. Renata, a gente precisa conversar. Você não pode simplesmente... Eu posso, eu disse. E se você quiser conversar, pode conversar com a doutora Fernanda Luz. O escritório dela fica na Avenida Presidente Vargas. Vou te mandar o contato por mensagem. Desliguei. Fiquei sentada por um momento em silêncio, com o telefone na mão, e percebi que não estava tremendo. Não havia adrenalina descontrolada, não havia aquela agitação que eu esperava sentir depois de uma conversa daquelas. Havia uma serenidade estranha. Não de indiferença, porque eu não era indiferente. 22 anos não viram indiferença, mas de quem cumpriu exatamente o que precisava ser cumprido, sem excesso e sem falta. Mandei o contato da Fernanda por mensagem. Cláudio não respondeu. O que aconteceu nos dias seguintes foi o que Fernanda havia me preparado para esperar. O contra-ataque. Cláudio contratou um advogado, um homem chamado Dr. Elvésio Braga, conhecido em Ribeirão Preto por ser agressivo em processos de família e por trabalhar com uma estratégia que Fernanda descreveu, sem exagero, como tentar encontrar qualquer irregularidade na outra parte para desviar o foco. Nas primeiras 2 semanas após a notificação, o doutor Elvésio enviou ao escritório da Fernanda uma série de questionamentos. Questionou a legalidade da transferência do SUV para o meu nome, alegando que havia sido feita sem pleno consentimento de Cláudio. Questionou a separação da herança da minha mãe do patrimônio conjugal, tentando argumentar que os investimentos feitos ao longo dos anos com o rendimento daquela herança haviam se misturado ao patrimônio do casal. Tentou, por meio de um requerimento que a juíza indeferiu em 48 horas, suspender o arrolamento cautelar. E então veio o movimento que eu não esperava completamente. Ou melhor, que eu esperava na forma, mas não esperava na velocidade. Cláudio foi até o apartamento da Praia Grande.
Fernanda me ligou numa terça-feira à tarde para me avisar que o síndico do condomínio havia entrado em contato com o escritório dela. Cláudio havia aparecido no apartamento com Viviane Santana e com um caminhão de mudança pequeno, e havia tentado retirar móveis e eletrodomésticos do imóvel. O síndico, que havia sido orientado por Fernanda semanas antes sobre o arrolamento cautelar e sobre o fato de que qualquer movimentação de bens deveria ser reportada, havia barrado a entrada do caminhão e ligado para o escritório. A tentativa de retirada de bens de um imóvel arrolado judicialmente é, em termos legais, desobediência a uma ordem judicial. Fernanda entrou com uma comunicação imediata à juíza responsável pelo processo. A resposta chegou no dia seguinte, uma intimação adicional a Cláudio com advertência formal e registro no processo de que havia tentativa de descumprimento da ordem de arrolamento. Mais um erro. Mais um tijolo na construção do que Fernanda estava montando. Mas o que me impactou naquela ligação não foi o aspecto legal. Foi um detalhe que o síndico havia mencionado quase de passagem e que Fernanda me contou porque achou que eu devia saber. Viviane Santana estava com ele. E quando o síndico informou que não poderia permitir a entrada do caminhão, Cláudio havia virado para ela e dito, com uma voz que o síndico descreveu como irritada, mas baixa, como quem tenta não chamar atenção, que ela não se preocupasse, que aquilo era uma burocracia temporária, que em breve estaria resolvido e que o apartamento ia ser dela. O apartamento ia ser dela. Eu sentei com isso por um tempo, com a imagem de um homem que havia dormido ao meu lado por 22 anos, dizendo para outra mulher que o apartamento comprado com a herança da minha mãe ia ser dela. Não chorei. Já havia chorado o que tinha que ser chorado naquela noite do banheiro, com o chuveiro aberto. O que eu senti naquele momento foi diferente. Foi uma clareza absoluta, fria e limpa como água filtrada, de que tudo o que eu havia feito nos últimos 4 meses havia sido não apenas correto, mas necessário. Que qualquer hesitação que eu pudesse ter tido, qualquer momento em que me perguntei se estava sendo excessiva, se estava sendo dura demais, se eu devia tentar uma conversa antes de acionar a Fernanda, qualquer uma dessas hesitações havia sido respondida por aquela frase que o síndico havia ouvido numa garagem de condomínio em Praia Grande. O apartamento ia ser dela. Não, não ia. Fernanda e eu nos reunimos naquela semana para alinhar a estratégia para o que estava vindo. Com o arrolamento confirmado, com a tentativa de retirada de bens registrada e com toda a documentação que havíamos reunido, o processo de divórcio estava bem posicionado. Mas Fernanda me alertou que a fase seguinte seria a mais intensa. O Dr. Elvésio ia tentar desacreditar a documentação, ia tentar argumentar que os desvios financeiros eram interpretações equivocadas de movimentações legítimas e ia tentar, acima de tudo, reduzir ao máximo o valor que Cláudio teria que ressarcir. Ele vai propor acordo, Fernanda disse. Provavelmente nas próximas semanas. E o acordo vai ser ruim. Vai ser feito para parecer razoável, mas vai ser desenhado para te prejudicar. E quando ele propuser? Você vai ouvir. Vai agradecer educadamente e vai recusar. E depois? Fernanda colocou sobre a mesa uma folha que eu não havia visto antes. Uma análise que ela havia pedido a um perito contábil parceiro do escritório dela, cruzando os dados que eu havia fornecido com registros públicos de cartório, de Receita Federal e de registro de imóveis. Depois, ela disse, a gente mostra o que o perito encontrou. Eu olhei para a folha. Li os números, li os registros e entendi que Cláudio havia cometido, ao longo de 6 anos, um erro que ia muito além de uma traição. Ele havia cometido um erro que tinha nome jurídico, um erro que a juíza ia entender muito claramente quando a Fernanda apresentasse aquela folha na audiência. O contra-ataque dele havia sido previsível. O meu ainda estava por vir. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de junho, às 14 horas, no Fórum de Ribeirão Preto. Eu me vesti naquela manhã com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Uma blusa de seda cor de areia que Isabela havia me dado de presente no último aniversário, uma calça social escura, o brinco de pérola que havia sido da minha mãe. Nada excessivo, nada que pedisse atenção. Eu não queria parecer uma mulher indo para uma batalha.
Eu queria parecer exatamente o que eu era. Uma mulher que havia feito o dever de casa. Fernanda me buscou às 13 horas. Eu já estava pronta, sentada na varanda dos fundos com uma xícara de café que não havia tocado, olhando para a roseira. Os 2 botões que haviam aberto semanas atrás tinham florescido completamente. Rosas vermelhas, abertas, sem pressa, como se soubessem exatamente o tempo certo de aparecer. No carro, Fernanda foi direta. Hoje pode acontecer de 2 formas. Ou o Dr. Elvésio tenta uma proposta de acordo antes de entrarmos na sala. Ou a gente vai direto para a audiência. Se ele propuser acordo, você me olha e eu decido se vale ouvir. Se eu acenar com a cabeça, você ouve. Se eu não acenar, você diz que prefere que as tratativas sejam conduzidas pelos advogados. Entendido, eu disse. E Renata, não importa o que Cláudio disser na sala, não importa o tom que ele usar, não importa se ele tentar alguma coisa emocional. Você me olha e espera. Combinado? Combinado. Chegamos ao fórum com 20 minutos de antecedência. Cláudio já estava lá, do lado de fora do corredor de acesso às salas de audiência, de terno cinza e gravata azul marinho, ao lado do Dr. Elvésio, um homem alto, de óculos finos e postura de quem está acostumado a ocupar mais espaço do que precisa. Quando nos viu chegando, Cláudio endireitou a postura. Havia algo no olhar dele que eu não havia visto em muito tempo, uma insegurança que ele estava tentando cobrir com rigidez. O Dr. Elvésio veio em nossa direção antes mesmo de chegarmos ao corredor. Doutora Fernanda, bom dia. Antes de entrarmos, gostaríamos de propor uma conversa rápida. Há uma proposta que acreditamos ser bastante razoável para ambas as partes. Fernanda parou, me olhou, acenou levemente com a cabeça. Ficamos em pé no corredor, eu e Fernanda de um lado, Cláudio e o Dr. Elvésio do outro. Cláudio não me olhava diretamente. Ficava com o olhar levemente desviado, como alguém que está tentando parecer neutro e não está conseguindo completamente. A proposta que o Dr. Elvésio apresentou era a seguinte. Cláudio ficava com o apartamento da Praia Grande e com o carro que ele dirigia, o SUV que agora estava no meu nome. Eu ficava com a casa do Jardim Califórnia. O patrimônio financeiro seria dividido igualmente. Nenhuma indenização por danos morais. Nenhuma compensação pelos desvios financeiros documentados. Um acordo limpo, como chamou o Dr. Elvésio, que permitia que ambas as partes seguissem em frente sem um processo longo e desgastante. Esperei Fernanda falar. Dr. Elvésio, ela disse, com aquela voz pausada que eu conhecia desde o cursinho, aquela voz de quem não tem pressa porque sabe que o tempo está do lado dela. Minha cliente agradece a proposta. Vamos ouvir a juíza. O Dr. Elvésio ajustou os óculos. Doutora Fernanda, acredito que vale a pena considerar. Já consideramos, Fernanda disse. Vamos entrar. A sala de audiências era menor do que eu esperava. Uma mesa longa, cadeiras de espaldar alto, uma bandeira do estado de São Paulo num canto e uma estante de processos encadernados atrás da cadeira da juíza. A doutora Mariana Cavalcante era uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto grisalho, óculos de armação vermelha, com um modo de olhar que me fez pensar imediatamente que ela havia ouvido muitas histórias parecidas com a minha e que havia aprendido, ao longo dos anos, a enxergar através das camadas. As formalidades foram conduzidas com eficiência, qualificação das partes, confirmação dos advogados, breve resumo do objeto do processo. E então a doutora Mariana disse: Doutora Fernanda, a documentação juntada aos autos é extensa. Vejo que há um laudo pericial contábil. A senhora gostaria de apresentá-lo? Gostaria, doutora Mariana. O que Fernanda apresentou naquele momento foi o resultado do trabalho do perito contábil, um homem chamado Rodrigo Tavares, especialista em perícia forense financeira, que havia passado 3 semanas cruzando os dados que eu havia fornecido com registros externos. O laudo tinha 42 páginas. Fernanda apresentou os pontos principais com uma objetividade que eu admirei profundamente.
O uso indevido do cartão corporativo da empresa, da qual eu era sócia única, durante 4 anos e 7 meses, para custear despesas pessoais de Cláudio com terceiros, no total de R$ 43.700. A realização de obra de reforma no imóvel de propriedade conjunta do casal, localizado na Praia Grande, utilizando recursos da conta corrente conjunta, no valor de R$ 200, sem conhecimento ou autorização da coproprietária. O pagamento, por período de 3 anos e 2 meses, de plano de saúde privado para pessoa não relacionada ao núcleo familiar, utilizando transferências provenientes de conta conjunta do casal, no valor total de R$ 31.400. Total documentado de desvio ou uso indevido de recursos conjugais ou da empresa da requerente. 113.300. Mas não era isso o que havia na última sessão do laudo. O perito Rodrigo Tavares, ao cruzar os registros de cartório com os dados fornecidos, havia encontrado algo que nem eu havia descoberto durante minha investigação. Ou melhor, havia encontrado algo que eu havia suspeitado, mas não havia conseguido documentar sozinha. Cláudio havia tentado, 18 meses antes, colocar o apartamento da Praia Grande no nome de Viviane Santana. Não havia conseguido completar a operação porque o imóvel estava registrado em nome dos dois, e o cartório havia exigido a assinatura dos dois cônjuges, o que era impossível sem a minha participação. Mas havia, nos registros do cartório de Notas de Santos, uma escritura de doação iniciada e não concluída, com o nome de Viviane Santana como beneficiária e o nome de Cláudio Figueiredo como doador, referente ao apartamento na Praia Grande. Uma doação de um bem que pertencia aos dois, tentada sem o meu conhecimento. Barrada apenas pela burocracia cartorial, não pela consciência dele. A doutora Mariana leu aquela seção do laudo em silêncio. Depois, tirou os óculos de armação vermelha. Limpou as lentes com um cuidado que parecia mais uma forma de organizar o próprio pensamento do que uma necessidade real. Recolocou os óculos e olhou para o Dr. Helvécio. Dr. Helvécio, o senhor tem ciência desse registro cartorial? O Dr. Helvécio fez uma pausa de meio segundo que durou uma eternidade. Doutora Mariana, esse registro refere-se a uma tratativa que não foi concluída e que foi iniciada, a juíza disse, com uma tranquilidade que era mais contundente do que qualquer elevação de voz. Pelo requerido, com um bem que pertence aos dois cônjuges, sem conhecimento da coproprietária. Ela olhou para Cláudio diretamente. O senhor confirma que tentou iniciar essa escritura. Cláudio olhou para o advogado. O advogado fez um gesto mínimo com a cabeça. Houve uma conversa com um tabelião, Cláudio disse, com uma voz que havia perdido toda a rigidez do corredor. Mas não foi. Está registrado no cartório, a doutora Mariana disse simplesmente, e voltou a olhar para os documentos. Eu olhei para Cláudio naquele momento. Pela primeira vez, desde que havíamos entrado na sala, olhei para ele de frente, sem desviar. Ele estava com as mãos abertas sobre a mesa, numa postura que eu nunca havia visto nele. Uma postura de quem não sabe o que fazer com as próprias mãos. O terno cinza, que havia parecido tão ajustado no corredor, parecia agora um tamanho maior do que o necessário. Ele virou o rosto e me encontrou olhando. Sustentei o olhar por um segundo. Depois desviei. Não havia mais nada que eu precisasse dizer com os olhos. A audiência durou mais 1h40. A doutora Mariana ouviu os argumentos do Dr. Helvécio com atenção. Ele tentou enquadrar os desvios financeiros como interpretações distintas da gestão patrimonial do casal. Tentou minimizar a tentativa de doação como uma exploração preliminar de possibilidades que não chegou a configurar ato jurídico completo. Tentou reposicionar toda a narrativa como um conflito bilateral de um casamento que havia se desgastado naturalmente ao longo dos anos. Fernanda respondeu a cada ponto com a mesma serenidade de sempre, citando artigo por artigo do Código Civil, referenciando jurisprudência que ela havia estudado durante meses, voltando sempre à documentação,
sempre aos números, sempre aos registros que não podiam ser reinterpretados, porque eram fatos. Ao final, a doutora Mariana determinou que as partes apresentariam suas alegações finais no prazo de 15 dias e que a sentença seria proferida em seguida. Mas antes de encerrar a audiência, ela fez uma observação que não era tecnicamente parte do procedimento. Era, eu percebi, uma juíza que havia ouvido muitas histórias e que, naquele momento, estava falando como ser humano. Os autos demonstram de forma bastante clara a natureza das movimentações realizadas pelo requerido ao longo de anos. A documentação é extensa e coerente. Espero que as alegações finais tragam elementos igualmente substantivos de ambas as partes. Ela olhou brevemente para Cláudio ao dizer de ambas as partes. Ele não sustentou o olhar. Saímos da sala. No corredor, Cláudio tentou me alcançar antes que eu chegasse ao elevador. Renata, a voz estava diferente agora. Não havia mais a temperatura de quando ele havia ligado para o meu escritório semanas antes. Havia algo mais próximo do que eu reconhecia como a voz real dele. A voz do homem que havia pedido para dançar 2 vezes numa festa em 1999 e havia ensaiado a frase no banheiro por 10 minutos. Precisamos conversar, de verdade, sem advogados. Eu parei. Fernanda estava ao meu lado e eu senti o leve toque dela no meu cotovelo. Não para me segurar, mas para me lembrar que eu não estava sozinha. Não temos mais nada para conversar sem advogados, Cláudio, eu disse. Tivemos 22 anos para conversar. Esse tempo passou. Você não entende o que está fazendo, ele disse. E havia uma urgência na voz que eu reconheci como medo. Não medo por mim, não medo pelo casamento, mas medo pelas consequências. Isso vai afetar os filhos, vai afetar. Os filhos são adultos, eu disse. Ou quase. E eles sabem o que aconteceu. Não porque eu contei, porque filhos sentem. Isabela estava me perguntando se eu estava bem 2 anos atrás, Cláudio. 2 anos atrás. Fiz uma pausa. Não fui eu que afetei os filhos. Ele ficou parado. O doutor Elvésio havia ficado alguns metros atrás, com a sabedoria de alguém que reconhece quando uma conversa saiu da sua jurisdição. Renata, Cláudio disse, numa voz que havia baixado tanto que era quase um sussurro. Eu errei. Eu sei que eu errei. Olhei para ele por um momento, para o homem do terno cinza que parecia grande demais, com as mãos que não sabiam onde ficar, com o olhar de quem estava percebendo, talvez pela primeira vez, o tamanho real do que havia feito. Eu sei que você sabe, eu disse. Mas saber não desfaz. Saber não devolve os 4 anos e 7 meses. Não devolve os 43 mil reais. Não devolve o apartamento da minha mãe que você tentou dar para outra pessoa. Respirei fundo. E não devolve as sextas-feiras. Ele piscou. Uma vez. Às sextas-feiras. Ele entendeu que eu sabia dos pedágios. Os documentos falam por si mesmos, eu disse. A doutora Fernanda cuida do resto. Entrei no elevador. Fernanda entrou atrás de mim. As portas fecharam. No espelho do elevador eu me vi de relance. A blusa de seda cor de areia, o brinco de pérola da minha mãe, os olhos que estavam secos e que iam continuar secos. E pensei na minha mãe e no cartão que ela havia escrito para acompanhar a roseira. Plante com cuidado, regue com paciência, e ela vai te recompensar com flores a vida inteira. Ela tinha razão sobre a roseira. E tinha razão sobre o resto também. A sentença saiu numa segunda-feira de agosto, 43 dias depois da audiência. Fernanda me ligou às 9h20 da manhã. Eu estava no escritório, no meio de uma declaração de imposto de renda de um cliente novo que havia chegado até mim por indicação. Uma empresária de 48 anos que havia aberto o próprio negócio depois de uma separação e que me havia dito na primeira reunião, com aquele jeito direto de quem aprendeu a ser direta na escola mais difícil que existe, que precisava de uma contadora em quem pudesse confiar completamente. Eu havia dito que entendia exatamente o que ela queria dizer. E era verdade. Renata, Fernanda disse, e pelo tom eu já soube. Saiu. Fechei o arquivo no computador.
Me recostei na cadeira. Me conta. A doutora Mariana Cavalcante havia proferido uma sentença que, nos termos técnicos do direito de família, era o que Fernanda descreveu como uma vitória substancial em todos os pontos centrais. A divisão do patrimônio havia sido determinada de forma que reconhecia expressamente a origem da herança da minha mãe como bem particular meu, não sujeito à partilha. O que significava que os rendimentos acumulados ao longo dos anos, incluindo a parte da entrada do apartamento da Praia Grande que havia saído daquela herança, foi considerada na minha coluna. O apartamento da Praia Grande foi determinado para venda com divisão do produto líquido entre as partes, descontando do quinhão de Cláudio os valores documentados de desvio e uso indevido de recursos, os 113. 300 reais que o laudo do perito Rodrigo havia estabelecido com precisão cirúrgica. A casa do Jardim Califórnia ficou comigo, com os filhos, com a roseira da minha mãe no Jardim dos Fundos, o SUV, registrado no meu nome desde meses antes da notificação judicial. Em uma transferência que a juíza considerou válida, realizada dentro do período em que ainda havia plena vigência do casamento, mas com documentação que comprovava que o bem havia sido adquirido majoritariamente com recursos meus. Ficou comigo também. E havia um último item da sentença que Fernanda leu com uma voz que tinha, por baixo da objetividade profissional, uma satisfação que ela não estava completamente escondendo. A doutora Mariana havia determinado o pagamento de indenização por danos morais em favor da requerente, no valor de 35 reais. R$ em razão da comprovada conduta do requerido. O uso continuado de recursos da empresa da cônjuge para custear relacionamento extraconjugal e a tentativa documentada de alienação de bem imóvel de propriedade conjunta sem conhecimento da coproprietária. R$ 35.000. Por dano moral. Reconhecido por uma juíza que havia lido 42 páginas de laudo pericial e havia entendido, com a clareza que os números proporciona, o que havia acontecido naquele casamento. Fiquei em silêncio por alguns segundos depois que Fernanda terminou de ler. Renata, está bem? Estou, eu disse. E era a mesma resposta que eu havia dado ao Marcos meses atrás, no dia da ligação sobre o seguro, mas com um peso completamente diferente. Antes era uma afirmação de resistência. Agora era uma afirmação de chegada. Estou muito bem, Fernanda. Você merecia isso, ela disse. Você fez tudo certo. A gente fez tudo certo, eu corrigi. Ela riu. Aquela risada que eu conhecia desde o cursinho, desde julho de 1994, desde duas meninas de família simples que queriam chegar a algum lugar. Jantar na sexta para comemorar, pode ser? Pode ser, eu disse. Você escolhe o lugar. Dessa vez, quem paga sou eu. Liguei para Isabela assim que desliguei com Fernanda. Ela a atendeu no segundo toque, com aquela sensibilidade de quem estava esperando a ligação. Ou talvez simplesmente de quem sempre atende a mãe com pressa, como se soubesse que toda ligação pode ser importante. Mãe, como foi? Foi bem, eu disse. Foi muito bem, minha filha. Ouvi do outro lado um silêncio de 3 segundos que eu reconheci como ela segurando o choro. Isabela sempre segurou o choro com aquela teimosia herdada de mim, aquela recusa em deixar a emoção sair antes de entender exatamente o que ela é. Depois ela disse com uma voz que havia ficado levemente mais grossa. Eu sabia que ia ser, mãe. Eu sabia desde quando você me ligou naquele dia e me contou tudo. Eu disse para você, com a Fernanda e com você junto, não tem como dar errado. Você disse isso mesmo, eu concordei. Como você tá? Tô ótima. Olhei pela janela do escritório para o jardim. Tô em paz. Gustavo soube naquela mesma tarde, quando chegou da escola. Ele tinha 17 anos, e aquela mistura específica de adolescente e de adulto que faz com que as emoções cheguem na superfície e desapareçam de volta para o fundo muito rápido, como se ele ainda estivesse decidindo qual das duas versões de si mesmo ia usar em cada situação. Quando eu contei, ele ficou em silêncio por um momento, olhando para a mesa da cozinha.
E então disse com uma voz que estava tentando ser casual e não estava sendo: Mãe, você é a pessoa mais corajosa que eu conheço. Eu o abracei. Ele deixou, o que, para um menino de 17 anos, é uma forma muito eloquente de dizer o que não consegue colocar em palavras. Nos meses que se seguiram, fui reorganizando a vida com o mesmo método que sempre usei para reorganizar qualquer coisa. Um passo de cada vez, sem pressa, sem pular etapas. O apartamento da Praia Grande foi colocado à venda em setembro. O mercado estava aquecido naquela região e a venda se concluiu em menos de 2 meses, por um valor acima do que havíamos estimado: 480. R$ 1.000, dos quais, após os descontos determinados pela sentença, minha parte líquida foi de 298. R$ 400. Esse valor foi aplicado imediatamente, por orientação de um assessor de investimentos que Fernanda me indicou, numa combinação de renda fixa e fundos imobiliários, que rendia com uma consistência que me satisfazia do jeito que sempre me satisfez a consistência. Não de forma espetacular, mas de forma confiável, como algo que está lá quando você precisa. O SUV eu vendi em novembro. Não precisava do carro. Era grande demais para mim sozinha. Gastava mais do que eu queria gastar em combustível, e havia uma associação a ele que eu preferia não carregar no cotidiano. Vendi por 87 reais, um pouco abaixo do valor de tabela porque quis resolver rápido, e com o dinheiro comprei um carro compacto, econômico, na cor que eu queria. Um azul que me lembrava o vestido que eu havia usado na festa onde conheci Cláudio, em abril de 1999. Não sei exatamente por que escolhi aquela cor. Talvez porque eu queria devolver aquela noite para mim mesma, tirar dela a memória do que veio depois e ficar só com o que havia antes. Uma mulher de 21 anos com um vestido costurado pela mãe, que ainda não sabia o que a vida ia cobrar dela, mas que estava lá, de pé, presente, sem pedir desculpas por existir. A chave reserva do SUV, aquela que eu havia tirado do suporte da garagem e guardado na bolsa meses antes de tudo começar, eu joguei fora no dia em que assinei a escritura de venda. Não foi um gesto dramático, foi só uma chave que não tinha mais serventia indo para o lixo. Como vai qualquer coisa que cumpriu o seu propósito. O escritório de contabilidade cresceu naquele ano de uma forma que eu não havia planejado, mas que, olhando para trás, faz todo sentido. Quando você passa por um processo como aquele, quando você organiza cada centavo, cada documento, cada prova, quando você aprende na prática mais visceral possível o que acontece quando as finanças de uma vida são geridas com atenção e o que acontece quando não são, você sai do outro lado com uma compreensão das coisas que vai além da técnica. Meus clientes perceberam isso de alguma forma. Novas indicações chegaram. Fechei 14 contratos novos entre agosto e dezembro, vários deles mulheres em processo de separação ou recém-separadas, que precisavam de alguém que entendesse não apenas os números, mas o peso que os números carregam quando uma vida está sendo dividida. Eu entendia. Cláudio. Soube por terceiros. Nunca mais falei com ele diretamente depois do corredor do fórum. Atravessou um período difícil. A concessionária onde trabalhava passou por uma reestruturação e ele perdeu o cargo de gerente, sendo recolocado como vendedor novamente. Soube que ele e Viviane Santana continuaram juntos por alguns meses depois da sentença, mas que o relacionamento não resistiu ao que eu imagino que seja difícil resistir quando a fantasia encontra a realidade, quando o apartamento da praia que ele havia prometido foi vendido por ordem judicial, quando a conta bancária foi partilhada, quando o carro que ele dirigia passou para o nome da ex-esposa e depois para o de um desconhecido. A fantasia de 6 anos havia custado muito mais do que ele havia calculado. Esse tipo de conta sempre cobra. Não sinto raiva de Cláudio. Isso pode parecer difícil de acreditar, e eu entendo que pareça. Mas a raiva foi a primeira coisa que eu precisei administrar. Naquela noite do banheiro com o chuveiro aberto, porque eu sabia que se deixasse a raiva guiar as decisões seguintes, eu ia errar. Ia agir rápido demais, ia mostrar as cartas cedo demais, ia tomar decisões de dor em vez de decisões de clareza.
Então eu guardei a raiva num lugar seguro e usei o que estava disponível. Os números, a lógica, a paciência, a Fernanda. O que sinto hoje quando penso em Cláudio é algo mais próximo de uma tristeza sóbria. A tristeza de constatar que uma pessoa que você amou de verdade em algum momento da vida escolheu, repetidamente, ao longo de anos, ser menor do que poderia ter sido. Não é uma tristeza que paralisa. É uma tristeza que fica no tamanho certo e depois passa, como passa qualquer coisa quando você para de alimentá-la. Isabela veio passar o recesso de julho em casa e ficou 2 semanas. Ficamos acordadas até tarde 2 noites conversando na cozinha. Aquelas conversas que só acontecem quando a casa está quieta e o horário dispensa a necessidade de ser eficiente. Conversas que vagueiam, que chegam em lugares que você não planejou chegar. Ela me contou sobre a faculdade, sobre os estudos em psicologia, sobre um rapaz que havia conhecido no semestre anterior e que ela descrevia com aquele cuidado de quem está tentando não gostar demais antes de ter certeza. Eu a ouvi com atenção total, aquela atenção que eu havia aprendido, naquele ano de reconstrução, a oferecer às pessoas que eu amava sem deixar metade de mim mesma ocupada com preocupação ou com mágoa. Numa dessas noites, enquanto eu esquentava leite no fogão e ela estava sentada na bancada da cozinha com as pernas cruzadas, ela disse: "Mãe, você tá diferente." "Diferente como?" Ela ficou um momento pensando. "Mais inteira," ela disse. "Você tá mais inteira do que eu me lembro de você sendo." Eu fiquei com isso, com aquela palavra, inteira, e percebi que ela tinha razão, e percebi também por quê. Porque durante anos eu havia gastado uma quantidade enorme de energia tentando preencher espaços que não eram